Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, operações com números reais. Uma das aulas anteriores, nós estudamos a multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com um radical. Radical é aquele símbolo da raiz. Você pode estar se perguntando, e quantas operações de adição e subtração para esse tipo de número? Elas existem, né? Conta de mais e menos, que é a pergunta dessa aluna. Será que essa conta aqui, 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, será que ela existe? Vamos ver. Vamos ver como que nós vamos fazer a adição e subtração de números reais. Lembrando que os números irracionais também são números reais, faz parte do mesmo conjunto. Eu já vou começar com o exemplo numérico, vai ficar mais fácil. Aqui temos 2 raiz de 7 mais 7 raiz de 7. Para a gente conseguir fazer essa conta, o número dentro da raiz tem que ser igual. Tá vendo? É 7 e 7. E o índice, que é o número aqui fora, também tem que ser igual. Aqui não tem o índice, é o número 2. Mas o 2 na raiz não precisa colocar, que nós já entendemos que é o 2. Então, quando eu tenho essas duas condições, o número aqui dentro ser igual e o índice aqui fora também ser igual, eu posso fazer a conta. A conta é simples, eu vou fazer a conta com os números de fora. Eu vou fazer 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. A raiz eu não mexo, eu só copio. Então, 2 raiz de 7 mais 7 raiz de 7 dá 9 raiz de 7. É só isso. Outro exemplo. A condição eu tenho. Aqui dentro da raiz é igual, é o 2. E aqui fora também é igual, é o 3. É só fazer a conta. 2 aqui, mais esse 4, que vai dar 6 raiz cúbica de 2. Tá vendo que é fácil? Agora aqui eu tenho uma fração. A condição eu tenho, que é o 5 aqui dentro é igual e o índice aqui fora também é igual. Essa fração eu vou fazer a conta na lousa. Já está aqui, Então eu tenho duas frações. Embaixo dessa fração eu não tenho o número embaixo. Então eu coloco o número 1 para ajudar a fazer a conta. Como eu só tenho duas frações, tem um jeito mais fácil de fazer. Esse jeito é só para quando eu tenho duas. Os números de baixo, o denominador, eu faço um vezes o outro. Eu faço 1 vezes 3. Não vai ficar aqui embaixo, 1 vezes 3, 3. Agora, eu vou pegar esse número de cima, fazer vezes esse de baixo. Vai ficar 2 raiz de 5 vezes 3. A conta vai ser 2 de fora com esse 3. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 5. 1 raiz de 5 eu não mexo. Copio menos. Aí eu faço 1 vezes 1 raiz de 5. Vai dar 1 raiz de 5. Agora é só terminar a conta. 6 raiz de 5 menos 1 raiz de 5 vai dar 5 raiz de 5. E o 3 aqui embaixo da fração. Então é só isso. A resposta, 5 raiz de 5 sobre 3. Último exemplo dessa parte. Dentro da raiz eu tenho o número 3. E dentro dessa aqui eu tenho o número 2. Não tem o que eu fazer aqui, porque não tem como eu fatorar. Ou seja, essa conta aqui não tem como fazer. Então, o item D não é possível simplificar essa expressão. Não é possível, porque aqui dentro são números diferentes e eu não posso fatorar nenhum dos dois, porque eles são números primos. Agora essa daqui, eu tenho números e eu tenho números irracionais. Tem essas raízes. A conta eu vou fazer
entre os números e os números com raiz. Então, vou fazer 2 menos 4. Vai ser a regra adicional da conta de mais e menos. Pensa o seguinte, eu tenho 2 no banco, gasto 4, como eu gastei mais do que eu tenho, eu vou dever. Então, eu vou dever 2, não é? Se eu tenho 2, gasto 4, eu vou dever 2. E aqui, eu estou devendo R$5 no banco. Vou lá e deposito 6. Como eu estou depositando mais do que eu tenho, eu vou ter um saldo positivo de 1. Então, vai ficar isso aqui, menos 2, mais 1 raiz de 2. Esse 1 aqui, antes da raiz de 2, não precisa colocar, que é uma conta de vezes, né? 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Nós falamos que o 1 é o elemento neutro da conta de vezes, porque não altera nada o resultado. Muitas vezes, em uma adição ou subtração, ou seja, conta de mais e conta de menos, os radicais não possuem o mesmo índice, nem o mesmo radicando. No entanto, em algumas situações, simplificando esses números, os radicais passam a ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, vamos ver quais são essas situações. Um exemplo aqui. Raiz de 2 mais raiz de 8. Olhando na primeira vista, não dá para fazer a conta, né? Ó, o 2 aqui é diferente do 8. Só que esse 8 eu consigo fatorar. Vou fatorar esse 8. Coloquei a conta aqui mais uma vez. Vou fatorar o 8. Passo um traço aqui. Lembra que aqui nós escolhemos números primos? Como o número 8 é par, vou escolher o número 2. Então, fica 8 dividido por 2, 4. Novamente o 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais uma vez. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, como é uma raiz quadrada, eu vou separar de 2 números iguais. Ó, 2 números iguais, o 2 e o 2. Esse 2 é 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2. E esse 2 sozinho, eu não coloco o expoente 2 porque só tenho um número 2 só. Agora, esse raiz de 8 virou isso aqui, ó, que é o que encontramos aqui na fatoração. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 2. Como o expoente aqui dentro é igual ao índice aqui fora, eu posso simplificar os dois, sumindo o símbolo da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Então, aqui é o seguinte, ó. Copiei o raiz de 2, que eu não fiz nada, e esse raiz de 8 virou 2 raiz de 2, que encontramos aqui. Agora eu posso fazer a conta. Tá vendo? Ó? Esse é esse que eu coloquei aqui. Não tem nada antes do raiz de 2, coloco o número 1 para facilitar a conta. Agora eu posso fazer, ó, porque o índice aqui fora é igual e o número aqui dentro também é igual. Então vai ficar a conta simples, 1 mais 2, 3. Resultado final, 3 raiz de 2. Agora vamos relembrar a propriedade distributiva, só que envolvendo números nos radicais. Vamos efetuar essas operações indicadas quando possível. Tem hora que não é possível simplificar, como o exemplo D que eu mostrei. Ó, distributiva. Eu tenho aqui um número fora, vezes esse parênteses. Vamos seguir as setas. Pegar esse número de fora vezes o primeiro e esse número de fora vezes o segundo. Só vou armar a conta. Ó, seguindo a seta. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Coloquei aqui. E raiz de 2 vezes raiz de 3, seguindo essa seta verde. Coloquei aqui.
Agora eu posso fazer as continhas de vezes, ó. Como aqui o índice é igual, eu posso fazer vezes. O 2 vezes 2 e o 2 vezes 3. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. Esse 4 veio desse 2 vezes 2. E aqui esse 6 veio do 2 vezes 3. Aqui eu posso extrair a raiz do 4, que é uma raiz racional. Então, raiz quadrada de 4 é 2. E o raiz de 6 é uma raiz irracional, eu deixo assim. Então, a resposta final vai ser essa. Porque eu não posso somar um número nessa forma com um número na raiz irracional. Então, a resposta final vai ser essa. Então, a aula de hoje vai até aqui. Próxima aula nós continuamos essa com mais exemplos. Não esqueçam de fazer as tarefas, mandar a foto no particular do tutor de vocês, tirar as dúvidas. Grande abraço, fiquem com Deus.